Algumas pessoas passam a vida tentando ser notadas. Outras simplesmente fazem o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Camila Johnson não tinha fama, dinheiro ou proteção, mas numa manhã comum tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de 2 vidas, inclusive a dela. E tudo começou com um atraso e um coração disposto a cuidar. Camila Johnson sempre acreditou que cuidar das pessoas era mais do que uma profissão. Era um chamado. Filha de uma costureira e de um motorista de ônibus que faleceu ainda quando ela era criança, Camila cresceu num bairro humilde de Newark, Nova Jersey. Sua casa era pequena, simples, com paredes descascadas e um sofá que rangia a cada visita. Mas o lar que dividia com a mãe era cheio de afeto e dignidade. Nada faltava, porque amor não faltava. Desde cedo, ela se destacava por sua sensibilidade. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Camila estava na casa da vizinha, idosa, ajudando a organizar os remédios. Aos 9 anos, já sabia medir pressão com um aparelho antigo que ganhou de presente de um médico que atendia em sua escola. E foi ali, naquele gesto simples, que ela decidiu. Queria ser enfermeira. Não por status, não por dinheiro, mas porque acreditava que ninguém devia sofrer sozinho. A vida, porém, nunca lhe ofereceu atalhos. Camila enfrentou preconceito, falta de oportunidade e muitas noites dormindo no ônibus voltando de 2, às vezes 3 empregos. Trabalhou como auxiliar de limpeza num consultório, como recepcionista de clínica popular e como babá nos fins de semana. Tudo isso enquanto estudava enfermagem à noite em uma faculdade comunitária. Teve dias em que não tinha dinheiro para o almoço e mesmo assim dividia o pouco que tinha com colegas. Certa vez, chegou a doar o próprio casaco a um morador de rua no meio do inverno. Era assim que ela via o mundo. Cada vida importava. Cada dor merecia cuidado. Quando finalmente conseguiu seu diploma, Camila chorou como quem termina uma maratona de 20 anos. Não porque conquistou um papel com seu nome, mas porque naquele momento ela sentiu que tinha vencido a invisibilidade. Conseguiu uma vaga como enfermeira no Hospital St. Mark's, uma das instituições mais tradicionais da cidade. Era um hospital privado, bem estruturado, com regras rígidas e chefia fria. Lá dentro, Camila era uma entre muitos, mas ela nunca quis ser a melhor. Queria ser a mais humana. Todos os dias chegava cedo. Conferia cada material com cuidado, chamava os pacientes pelo nome e conversava com eles como se fossem da família. No quarto 304, cuidava de um senhor que havia perdido a fala após um AVC. Mesmo sem resposta, contava histórias para ele durante o banho. No 402, animava uma paciente em tratamento oncológico com palavras de incentivo, que só quem tem empatia de verdade consegue dizer. Mas apesar de todo o seu esforço, Camila sentia que aos olhos da chefia ela continuava invisível. Dr. Mitchell, o diretor do hospital, mal olhava para ela. Frio, arrogante e perfeccionista, ele tratava a equipe como números, e Camila, mesmo sendo elogiada pelos pacientes, era ignorada. Ela não se deixava abater. Voltar para casa, onde sua mãe a esperava com um prato de sopa quente e um abraço, era sua maior motivação. A mãe de Camila era seu alicerce. Sofria de artrite avançada, precisava de ajuda para caminhar e tomar banho. Camila cuidava dela com o mesmo amor que oferecia a seus pacientes. Todas as noites, antes de dormir, sentava-se ao lado dela, segurava suas mãos doloridas e dizia: "Um dia tudo vai melhorar, mãe. Um dia a senhora não vai mais se preocupar com aluguel, remédio ou comida. Um dia eu vou te dar a casa que a senhora merece." E a mãe sorria, apertando suas mãos com gratidão. Camila acreditava no tempo. Acreditava que tudo o que a gente faz com amor volta. Talvez não da forma esperada, nem na hora desejada, mas volta. Enquanto isso, ela continuava fazendo o seu melhor. Durante os plantões, raramente sentava.
sempre disposta, sempre atenta. Quando alguém precisava de ajuda para levantar um paciente, lá estava ela. Quando uma criança chorava de dor, Camila era quem conseguia acalmá-la. Quando um idoso delirava de febre, era ela quem ficava até o antibiótico fazer efeito, segurando a mão dele em silêncio. Mas, mesmo assim, ela ouvia os cochichos. Ela se esforça, mas não é uma estrela. Vem de bairro pobre, né? Deve ter entrado por cota. Camila ouvia tudo, guardava no peito e seguia, porque ela sabia quem era. Em casa, seu quarto era modesto. Na parede, colado com fita adesiva, havia um cartaz com letras escritas à mão. Cuidar é meu jeito de lutar. E era isso mesmo. Camila lutava todos os dias, contra o preconceito, contra o cansaço, contra a indiferença. Mas nem por um segundo ela pensava em desistir. Naquela manhã específica, ela acordou como sempre. Preparou o café da mãe, organizou a marmita, pegou a mochila e saiu às pressas. Estava cansada, mas determinada. Mais um plantão a cumprir. Mais pessoas a ajudar. Ela não sabia, ao colocar os pés na calçada, que aquele dia não seria como os outros. Ela não sabia que o destino estava à sua espera, numa esquina qualquer, e que bastaria uma escolha para tudo mudar. O relógio marcava 6h47 da manhã, quando Camila saiu da estação de metrô e apressou o passo pelas ruas ainda úmidas da madrugada em Newark. A cidade começava a despertar. Caminhões de entrega manobravam nas esquinas, o cheiro de café invadia as calçadas e os primeiros raios de sol iluminavam as janelas altas dos prédios mais antigos. Ela caminhava com pressa. Atrasar-se, mesmo que por poucos minutos, era sempre um risco. Ainda faltavam 4 quarteirões até o hospital e, embora já estivesse no limite do horário, Camila manteve o passo firme. Foi então, na esquina da Jefferson Street com Maple Avenue, que seu olhar foi puxado por uma cena que interromperia o fluxo automático da sua rotina. No chão, encostado em uma parede, havia um homem. Ele estava caído de lado, respirando com dificuldade. Vestia um terno escuro, amassado, a gravata afrouxada e o rosto molhado de suor. Os olhos fechados e o corpo curvado denunciavam sofrimento. Camila parou imediatamente. Outros pedestres passavam por ele, alguns com um olhar de desprezo, outros fingindo não ver. Um grupo de 3 executivos de terno o contornou como se fosse apenas um obstáculo na calçada. Uma mulher chegou a acelerar o passo e a atravessar para o outro lado da rua. Camila sentiu o estômago apertar. O pensamento lógico dizia: siga em frente, você já está atrasada. Mas seu coração gritava outra coisa. E se fosse seu pai ali? E se ninguém tivesse parado? E é por você? Ela olhou o relógio. Faltavam exatos 13 minutos para seu turno começar, mas naquele instante o tempo ficou em segundo plano. Aproximou-se do homem com cuidado, se agachou e falou com firmeza. Senhor, está me ouvindo? Nada. Ela tocou seu pescoço e sentiu o pulso acelerado, irregular. Sua pele estava fria e úmida e sua respiração era rasa, entrecortada. Camila agiu de imediato. Pegou o celular e ligou para o 911. Enquanto falava com a atendente, abriu a mochila e retirou o pequeno estojo de emergência que sempre levava consigo. Nele havia luvas, gás e álcool e um estetoscópio antigo, companheiro de tantas jornadas. Emergência médica na Jefferson com Maple. Homem desacordado. Sinais de hipoglicemia ou colapso cardiovascular. Preciso de uma ambulância com urgência. Sou enfermeira, estou fazendo os primeiros procedimentos. A central confirmou o envio imediato. Camila não perdeu tempo. Elevou levemente as pernas do homem. Afrouxou a camisa. Verificou sua respiração. Conferiu os batimentos. Com uma técnica precisa e calma, aplicou manobras para mantê-lo estável até a ambulância chegar. Em poucos minutos, ouviu o som das sirenes se aproximando. Quando os paramédicos saltaram do veículo,
Ela já havia fornecido todos os dados essenciais. Pulso fraco, sudorese intensa, sem resposta verbal. Suspeito de síncope por hipoglicemia severa ou infarto leve. Já estabilizei posição e iniciei contato verbal constante. Não responde a estímulo. Um dos paramédicos a olhou impressionado. Você trabalha em hospital? Sim, enfermeira. St. Mark's. Eles assumiram a situação e agradeceram. Camila se levantou, suja de poeira e suor, com as mãos ainda tremendo levemente. Foi quando olhou para o relógio. 7h19. Seu plantão havia começado há 19 minutos. Ela respirou fundo. Sabia que as explicações viriam. Sabia também que o diretor do hospital, Dr. Mitchell, não era exatamente compreensivo, mas não se arrependeu. Olhou uma última vez para o homem desacordado sendo colocado na ambulância. Espero que fique bem, murmurou antes de correr de volta em direção ao hospital. Camila chegou esbaforida, atravessou os corredores com passos apressados e foi direto ao vestiário. Trocou de roupa em segundos, prendeu os cabelos e foi para o posto de enfermagem, esperando apenas uma chamada. E ela veio. Camila Johnson, compareça imediatamente à sala do diretor. O coração disparou. Ela sabia que, do ponto de vista técnico, estava errada, estava atrasada. Mas, no fundo, acreditava que qualquer ser humano sensato entenderia a situação. Mesmo assim, ela conhecia aquele lugar. Sabia que para pessoas como ela não havia muita margem para entendimentos. Ao chegar à sala do Dr. Mitchell, encontrou a porta entreaberta. Ele estava sentado à mesa, com a expressão dura, folheando papéis. Entre. Ela entrou. Sente-se, disse, sem sequer levantar os olhos. Camila sentou-se mantendo a postura. Não demonstrava medo, mas havia um peso em seu peito. A senhorita está 19 minutos atrasada para um plantão em um hospital privado de alta exigência. E não é a primeira vez. Dr. Mitchell, eu entendo, mas por favor me ouça. No caminho encontrei um homem desmaiado na calçada. Ele estava em colapso. Prestei os primeiros socorros. Chamei a ambulância e o mantive estável até o resgate chegar. Não pude ignorar. Ele a encarou por longos segundos. A senhorita está dizendo que salvou um homem desconhecido na rua, sozinha, e por isso decidiu atrasar um plantão neste hospital? Sim, senhor. Mitchell fechou a pasta à sua frente com força. A senhorita é uma excelente profissional, mas aqui trabalhamos com pontualidade, com protocolos. Se cada funcionário decidir parar por aí para brincar de heroísmo, perdemos o controle. Camila tentou responder, mas ele levantou a mão. Está dispensada. A partir de hoje, seus serviços estão encerrados nesta instituição. Ela sentiu o chão sumir, mas manteve a cabeça erguida. Entendi. Levantou-se, agradeceu e saiu da sala. Com passos firmes, atravessou os corredores sem olhar para os lados. No peito, levava o aperto da perda, mas também a certeza de que fez a coisa certa. Na porta do hospital, antes de ir embora, parou por um instante. Olhou para cima. O céu estava limpo. Mal sabia ela que o homem que salvara não era qualquer um e que aquela escolha mudaria tudo. As ruas pareciam mais silenciosas naquela manhã, mas o coração de Camila Johnson era um turbilhão. Depois da breve, porém dolorosa conversa com o Dr. Mitchell, ela caminhou até o vestiário com passos firmes. Não chorou, não suplicou. Sabia que para muitos naquela instituição, o tempo no relógio pesava mais do que a vida de alguém desconhecido. No armário, retirou seu jaleco, sua bolsa e seus objetos pessoais. Os movimentos eram automáticos, como se seu corpo ainda não tivesse processado o que havia acontecido. Uma colega de turno, ao vê-la ali, se aproximou com cautela. Camila, o que houve? Ela olhou para a colega, respirou fundo e respondeu com serenidade. Fui dispensada. Cheguei atrasada tentando salvar uma vida. A outra enfermeira ficou em silêncio. Não havia muito o que dizer. Todos sabiam como o Dr. Mitchell era. Rígido, impessoal, frio
E todos sabiam também o quanto Camila era dedicada. Mas naquele hospital, dedicação nem sempre garantia justiça. Camila saiu pela porta dos fundos com a cabeça erguida, como sempre fazia. Mas assim que dobrou a esquina e se afastou da vista dos colegas, os olhos encheram-se de lágrimas. Ela não chorava por raiva, chorava por impotência, por cansaço, por tudo o que havia enfrentado para chegar ali e por tudo que perdera por fazer o que acreditava ser certo. Pegou o metrô de volta para casa, sentada no canto, olhando para o próprio reflexo na janela embaçada. Sentia-se vazia. Na bolsa, ainda levava o estetoscópio antigo, companheiro de tantos plantões. Apertou-o entre os dedos, como quem se agarra a um pedaço da própria identidade. Ao chegar em casa, foi recebida pelo cheiro de café. Sua mãe estava sentada na poltrona da sala, com um cobertor sobre as pernas e o semblante preocupado. "Tá tudo bem, filha?" Camila forçou um sorriso. "Tá, mãe. Só preciso descansar um pouco." O hospital ligou. Cancelaram seu turno. Ela hesitou, não queria preocupar a mãe, mas também não conseguia mentir. "Não, eu fui demitida, mãe." Silêncio. A mãe a olhou por um momento longo, depois estendeu os braços. Camila se aproximou e se sentou no chão, encostando a cabeça no colo dela, como fazia na infância. Os dedos frágeis da mãe acariciaram seus cabelos. "Por que, minha filha? Porque parei para ajudar um homem desmaiado na rua. Eu não podia deixá-lo ali. Fiz o que sei fazer. Salvei uma vida e perdi meu emprego." A mãe não respondeu de imediato. Apenas continuou acariciando seus cabelos. "Então você não perdeu, filha. Você ganhou. Pode não ver agora, mas você ganhou. Quando a gente faz o certo, Deus dá um jeito de colocar a gente no caminho de novo. Às vezes demora, às vezes vem de onde a gente menos espera." Camila fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem sem vergonha. Naquele momento, não precisava de conselhos, precisava apenas de abrigo, e o colo da mãe era o lugar mais seguro do mundo. Nos dias seguintes, Camila tentou seguir em frente. Atualizou o currículo, imprimiu cópias, pesquisou oportunidades em clínicas, hospitais públicos, lares de idosos. Sabia que recomeçar seria difícil, mas não era a primeira vez que a vida a colocava de joelhos. Toda vez que sentia desânimo, lembrava das mãos frias daquele homem na calçada. Lembrava de sua respiração falha e da sensação de vê-lo reagir após seu atendimento. Isso dava força. "Se fosse hoje de novo, eu faria tudo igual." Certa tarde, enquanto organizava seus papéis, ouviu a mãe chamá-la da janela. "Camila, vem cá. Tem uma movimentação estranha aqui fora." Ela se levantou e caminhou até a porta, ainda de chinelos. O som que ouviu primeiro foi grave, forte, familiar. "Parece helicóptero", pensou. E era. O barulho foi aumentando. O vento balançava as árvores da pracinha em frente ao prédio. Crianças correram para ver. Moradores saíram nos portões. Camila estreitou os olhos. Um helicóptero preto, elegante, descia devagar, aterrissando bem no meio do campo de areia da pracinha. Do lado de fora, os vizinhos murmuravam entre si. "É da polícia? Será celebridade? Gente, que loucura!" Camila sentiu o coração bater mais forte. Ela não sabia por quê, mas algo ali parecia conectado a ela. E estava. Ela ainda não sabia, mas aquele helicóptero tinha vindo por sua causa. E o homem que ela salvara? Aquele desconhecido desacordado na calçada? Ele estava prestes a reaparecer na sua vida, com respostas, com gratidão e com justiça. Enquanto Camila enfrentava o luto silencioso da perda do emprego, em outro ponto da cidade, no Hospital Memorial da região norte, um paciente despertava lentamente de um estado de inconsciência que quase lhe custou a vida. Na UTI, cercado por monitores e tubos de acesso intravenoso, o homem abriu os olhos com dificuldade. Sentia o corpo fraco, mas a mente começava a clarear.
Enfermeiros se aproximaram, médicos ajustaram os aparelhos. Um deles, ao ver que ele conseguia balbuciar algumas palavras, ligou imediatamente para a equipe administrativa. Ele acordou e está perguntando quem o salvou. Nas horas seguintes, exames foram feitos. Os médicos confirmaram. Ele havia sofrido uma síncope grave por hipoglicemia e estresse acumulado. Se não tivesse sido atendido rapidamente ali na rua, provavelmente teria tido sequelas cerebrais. Ou pior, não teria sobrevivido. Quando o paciente já conseguia sentar-se com apoio, pediu para falar com a equipe de resgate. Queria agradecer pessoalmente a pessoa que havia feito os primeiros socorros. Foi então que soube de uma informação que o pegou de surpresa. Na verdade, Sr. Leonard, a mulher que lhe salvou a vida não trabalha mais aqui. Não, foi uma enfermeira que passava pela rua. Ela prestou atendimento antes da ambulância chegar e deixou seu nome ao socorrista, por protocolo. E qual é o nome dela? Camila Johnson. Leonard Green ficou em silêncio por alguns segundos. Aquele nome, até então desconhecido, agora carregava um peso imenso. Fechou os olhos tentando lembrar, e de repente, flashes vieram. O som de uma voz suave, mãos frias segurando seu pulso, alguém dizendo, "Você vai ficar bem", e o cheiro de álcool misturado ao perfume leve de sabonete. Camila, um nome simples, mas que agora representava a diferença entre a vida e a morte. Leonard não era um homem qualquer. Empresário discreto, dono de uma das maiores holdings de tecnologia médica dos Estados Unidos, investidor em redes hospitalares, clínicas particulares e projetos de saúde comunitária. Leonard era conhecido por sua mente afiada e sua postura reservada. Mas naquele dia, nada disso importava mais do que uma simples pergunta: quem teria parado por mim se não fosse ela? Nos dias seguintes, já fora da UTI e em recuperação em um quarto privativo, Leonard pediu à sua assistente, pessoal, que localizasse Camila. Em poucas horas, sua equipe já tinha o nome completo, o registro profissional e o local onde ela havia trabalhado até 3 dias atrás. Hospital St. Mark's. Ótimo. Ligue para lá. Quero falar com a direção. A ligação foi feita. Do outro lado, o setor de administração atendeu com frieza. Enfermeira Camila Johnson? Sim, ela não trabalha mais conosco. Por quê? Atrasos frequentes, descumprimento de normas internas. E esse atraso seria no mesmo dia em que ela me salvou a vida na rua? Silêncio do outro lado da linha. Leonard franziu a testa. Aquilo começava a cheirar mal. Eu sou um dos principais investidores dessa rede. E vocês demitiram uma profissional. E por ter salvo minha vida, o tom de voz firme de Leonard fez o gerente administrativo hesitar. Senhor, não sabíamos de todos os detalhes. O diretor agiu com base nos protocolos. Leonard interrompeu. Pois bem, me envie imediatamente o endereço residencial dela e diga ao Dr. Mitchell que em breve ele também terá novidades. No dia seguinte, Leonard estava de pé, ainda debilitado, mas determinado. Organize o helicóptero, disse a assistente. Vamos fazer essa visita pessoalmente. Ela hesitou. Senhor, tem certeza de que quer ir até lá? Absoluta. Ela não me reconheceu como empresário, não me viu como bilionário. Ela apenas fez o que era certo. E eu vou fazer o mesmo. Enquanto isso, Camila passava mais uma manhã em sua casa simples, organizando documentos e atualizando currículos. O céu estava limpo, a vizinhança calma, até que, de repente, um barulho incomum cortou o silêncio do bairro. Primeiro veio o vento, depois o som grave das hélices. Ela se levantou e foi até a varanda. O que viu não fazia o menor sentido. Um helicóptero de luxo começava a descer na pracinha da frente. Crianças corriam, moradores saíam dos portões, e o nome que ela nem sabia que precisava ouvir estava a minutos de ser dito novamente. O som das hélices cortava o céu de Newark com força.
Na pracinha, em frente ao conjunto habitacional onde Camila Johnson morava, o vento girava poeira e folhas secas enquanto vizinhos se aglomeravam, tentando entender o que acontecia. Crianças apontavam com os olhos brilhando, adultos olhavam em silêncio, incrédulos. Era como se um pedaço de outro mundo tivesse invadido o bairro. Camila, na varanda de casa, observava tudo com as mãos apertadas contra o peito, ainda sem entender, ainda sem acreditar. O helicóptero pousou no campo de areia, com precisão. O barulho, aos poucos, foi cedendo espaço à curiosidade coletiva. Quando a porta lateral se abriu, um homem alto desceu com a ajuda de 2 assistentes. Usava um terno discreto, óculos escuros e andava com leve cautela, como quem ainda se recupera de algo sério. Camila o reconheceu de imediato, não pelo rosto, mas pelos olhos. E então a ficha caiu. É ele, sussurrou com a mão sobre a boca. Sim, era o homem que ela havia socorrido dias antes. O mesmo que quase morreu na calçada. O mesmo que ninguém quis ajudar. O mesmo que ela salvou sem perguntar quem era, sem esperar nada em troca. Ele caminhou até a calçada, onde ela ainda permanecia imóvel. O bairro inteiro observava. Camila desceu os degraus da varanda devagar, com o coração batendo no peito, como se quisesse sair. Quando parou em frente a ele, os dois se olharam por longos segundos. Foi ele quem falou primeiro. Camila Johnson? Ela assentiu. Você me salvou. Ela tentou responder, mas não encontrou palavras. Apenas sorriu, tímida, e disse: Fiz o que qualquer pessoa faria. Discordo, disse ele. Muitos passaram por mim, mas só você parou. Houve um silêncio respeitoso entre os dois, interrompido apenas pelo sussurro das folhas varridas pelo vento. Leonard então estendeu a mão. Camila apertou com humildade. Eu vim pessoalmente, porque um simples obrigado não seria suficiente. Ela piscou, ainda confusa. Vim mudar a sua vida, se você permitir. Camila sorriu, sem entender. Ele fez um sinal para o assistente, que se aproximou com uma pasta preta e um envelope. Entregou nas mãos dela. Dentro dessa pasta há uma proposta formal. Um cargo de coordenação na minha nova clínica comunitária. Salário justo. Liberdade para implementar suas ideias. E neste envelope, você encontrará a escritura de uma casa nova, além de uma carta de aceitação integral para o curso de medicina, com todas as despesas pagas. Camila arregalou os olhos. Isso é sério? Leonard sorriu com os olhos marejados. Camila, eu investi milhões em hospitais, já ajudei a construir unidades inteiras, mas nenhuma delas salvou minha vida. Você salvou. E mais do que isso, me lembrou do valor da compaixão. O mínimo que posso fazer é retribuir com dignidade. As pessoas ao redor começaram a aplaudir. Vizinhos se aproximavam discretamente, emocionados com a cena. Algumas senhoras choravam, crianças sorriam. Era como se todos ali também estivessem sendo recompensados por ver, pela primeira vez, a justiça pousar do céu. A mãe de Camila, que observava tudo da janela, colocou as mãos no rosto, sem conseguir conter a emoção. Camila correu até ela e a abraçou com força. Mãe, a gente venceu. Eu sempre soube, filha. Sempre soube. Leonard se aproximou novamente. Posso te levar agora para conhecer seu novo lar, mas só se você quiser. Camila respirou fundo, olhou para os vizinhos, para a pracinha, para sua casa antiga, e depois voltou o olhar para ele. Eu aceito. Minutos depois, o helicóptero decolava novamente. Dessa vez, com Camila como passageira. Pela janela, ela via seu bairro ficando para trás. Mas dentro dela, tudo que viveu ali continuava vivo, como raiz que não se arranca. O vento bagunçava seus cabelos, mas pela primeira vez em muito tempo ela se sentia em paz, e a história da mulher que foi demitida por salvar uma vida estava apenas começando a ser reescrita. A vista do helicóptero parecia uma pintura.
Camila observava os prédios se tornarem pequenos pontos no horizonte, o barulho das hélices abafando o turbilhão de pensamentos dentro dela. Tudo aconteceu tão rápido que ainda era difícil acreditar. Horas atrás, ela estava em casa imprimindo currículos. Agora, sobrevoava a cidade como convidada de um homem que ela conheceu apenas pela urgência da vida e salvou sem saber quem era. Leonard, sentado ao lado dela, permanecia em silêncio. Não por frieza, mas por respeito. Sabia que aquela era uma transição muito maior do que qualquer presente poderia representar. Camila não estava apenas mudando de lugar. Estava sendo reconhecida por quem ela era. Após cerca de 15 minutos de voo, o helicóptero pousou em um bairro residencial tranquilo com ruas largas, árvores alinhadas e casas modernas. Ao sair, Camila sentiu o ar mais leve. Não era apenas o ar do lugar, era o ar da nova vida. Leonard a guiou por uma trilha de pedras até uma casa, de fachada clara, com varanda ampla, janelas amplas e jardim florido. A porta de entrada estava decorada com um laço vermelho discreto, e no degrau, um envelope com seu nome caligrafado. "É sua", disse Leonard, entregando a chave. Camila hesitou. "Como assim, minha? Comprei esta casa há alguns meses como investimento, mas agora sei que ela já tinha destino certo. Você e sua mãe merecem um lar com conforto, segurança e dignidade. É um presente, sem obrigações. Mas espero que aceite com o mesmo coração com que me salvou." Ela não conteve as lágrimas. Abriu a porta com mãos trêmulas e deu os primeiros passos dentro de sua nova casa. Tudo era simples, mas elegante. A sala tinha móveis claros, a cozinha brilhava com utensílios novos e o quarto principal dava vista para um pequeno jardim. No fundo da casa, um cômodo havia sido montado como escritório, com uma estante vazia e um bilhete sobre a Bossat do Zeto, mesa, para os livros de uma futura médica. "Com gratidão, Leonard." Camila sentou-se na cadeira e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, alguém tinha olhado para ela e enxergado o que ela sempre foi: valiosa. Horas depois, Leonard a levou para conhecer o local onde ela começaria sua nova jornada profissional. Era uma clínica moderna, em fase final de construção, no coração de um bairro popular. Fachada de vidro, recepção acolhedora, salas equipadas com tecnologia e espaços pensados para o conforto do paciente, e não apenas a eficiência do atendimento. Essa é a primeira de uma rede de clínicas comunitárias que estou construindo. Quero oferecer atendimento digno para quem nunca teve acesso. E quero que você seja a coordenadora de enfermagem desta unidade. Camila olhou ao redor. Tudo ainda estava sendo montado, mas ela já via o futuro ali dentro. "Sr. Green, eu não sei se sou capaz de..." "Você já provou que é", lhe respondeu, interrompendo com um sorriso. "Posso sugerir melhorias, trazer ideias. É por isso que quero você aqui." No caminho de volta, Leonard entregou outro envelope. "Aqui está sua carta de aceitação no curso de medicina da Universidade de Nova Jersey. Integral, com tudo pago, mensalidade, transporte, livros. E o melhor, os horários foram ajustados para que você possa conciliar os estudos com o novo trabalho." Camila não conseguia acreditar. "Mas por que está fazendo tudo isso por mim?" Leonard respirou fundo. "Porque você me salvou e porque me lembrou do que realmente importa. Durante anos investi em estruturas, números, resultados. Você me mostrou que o que muda vidas são pessoas. E eu quero que você continue mudando vidas. Agora, com todas as ferramentas que merece." Ela segurou a carta com força. Ali não havia apenas um diploma futuro. Havia o símbolo de tudo o que foi negado a ela por tanto tempo, acesso, oportunidade e confiança. Naquela noite, deitada na cama nova, Camila olhou para o teto e pensou em tudo. Nas noites em que dormiu sentada na biblioteca da faculdade. Nas vezes em que ouviu que não era para ela.
no jaleco manchado que usou por anos e na escolha que fez ao se ajoelhar ao lado de um homem desconhecido, sem saber que estava salvando alguém poderoso. Ela não pediu por nada disso, mas recebeu, porque plantou o certo, mesmo quando parecia perder. E agora, com uma casa segura, um novo cargo e o sonho da medicina reaceso, Camila não sentia orgulho, sentia gratidão. Sabia que aquela era apenas a primeira página de um novo capítulo e que o passado ainda não tinha sido totalmente fechado, porque o hospital que a dispensou, sem escutar uma palavra, ainda a esperava para um reencontro que viria não com vingança, mas com a mais pura forma de justiça. O clima era tenso naquela manhã no Hospital St. Mark's. Rumores corriam pelos corredores. Alguém importante viria visitar a instituição, mas não para elogiar. A administração estava inquieta, o setor de recursos humanos silencioso, e os enfermeiros cochichavam entre si. A presença de um investidor influente em uma reunião extraordinária com o conselho da rede hospitalar não era algo comum. E todos sabiam, algo estava prestes a mudar. Do lado de fora, um carro preto de luxo estacionou discretamente. Dele, desceram Leonard Green e Camila Johnson. Ela estava vestida com elegância serena, calça social, camisa clara e o crachá da nova função. Coordenadora de enfermagem da clínica Leonard Green. No olhar, havia calma. No peito, firmeza. Ao entrar pela recepção, tudo pareceu igual ao que deixou semanas antes. As mesmas paredes frias, o mesmo cheiro de desinfetante, os mesmos rostos. Mas ela não era mais a mesma. A assistente do hospital a reconheceu de imediato, engoliu em seco e desviou o olhar. Camila caminhou pelo corredor central com passos seguros, e a cada novo olhar cruzado, via espanto, desconforto e respeito. Leonard foi direto para a sala de reuniões, onde os principais diretores já aguardavam. Dr. Mitchell, sentado à cabeceira da mesa, ajeitava os papéis com nervosismo disfarçado. Ao ver Leonard entrar, levantou-se apressado. Senhor Green, um prazer tê-lo aqui em nossa... Leonard levantou a mão, cortando a fala. Sente-se, por favor. Mitchell obedeceu. Camila entrou logo atrás. O silêncio se espalhou como eletricidade no ar. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns surpresos, outros desconcertados. Mas ninguém falou. Leonard então se dirigiu à sala. Senhores, estou aqui como principal investidor desta rede hospitalar para comunicar uma reestruturação ética nas unidades sob nosso financiamento. Nos últimos anos, temos enfrentado críticas quanto à desumanização dos atendimentos e à forma como nossos profissionais são tratados. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Mitchell. Recentemente, este hospital demitiu uma enfermeira por ter chegado atrasada ao seu turno. O motivo do atraso, ela salvou uma vida. A minha vida. Dr. Mitchell engoliu em seco. Tentou interromper. Senhor, eu não sabia que... O senhor não sabia, porque não se importou em ouvir. Porque tratou uma profissional exemplar como descartável. Porque decidiu com frieza, sem empatia, sem sequer considerar o contexto. E é por isso que, a partir de hoje, o senhor está dispensado de todas as suas funções nesta rede. Mitchell tentou protestar, mas foi interrompido novamente. A decisão é irrevogável. Já comunicamos ao conselho. Seus acessos serão revogados hoje mesmo. Pode deixar seus pertences com a segurança ao final da reunião. O diretor ficou pálido. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Leonard então virou-se para os outros presentes. Apresento a vocês a nova consultora da nossa rede de clínicas comunitárias e parceira no processo de humanização hospitalar, Camila Johnson. Alguns se levantaram, outros aplaudiram timidamente. Camila, com humildade, se posicionou à frente. Eu não estou aqui para me vingar. Estou aqui para construir,
porque acredito que um hospital pode curar com mais do que remédios, pode curar com respeito, escuta e dignidade. Olhou nos olhos de cada um, sem abaixar a cabeça. E espero sinceramente que todos aqui estejam dispostos a mudar junto comigo. Ao sair da sala, Camila cruzou com antigos colegas. Alguns a cumprimentaram com admiração genuína. Outros apenas baixaram os olhos. Ela os tratou a todos com a mesma educação de sempre. Na porta do hospital, antes de ir embora, olhou para trás. Ali ela havia sido invisível. Ali ela havia sido humilhada. Mas agora ela era símbolo de mudança. Leonard, ao seu lado, sorriu e disse: "Pronta para recomeçar?" "A mais do que nunca." Camila entrou no carro. O hospital ficou para trás. Mas a lição ficou no coração de todos que assistiram àquela cena. Às vezes, a vida não precisa gritar para fazer justiça. Basta que alguém com coragem e verdade se recuse a aceitar a injustiça como normal. O despertador tocou às 6 às como sempre. Mas agora o som não era seguido por pressa, medo ou insegurança. Camila Johnson acordava em sua nova casa, um lugar onde o silêncio da manhã era sereno, não sufocante, onde o cheiro de café vindo da cozinha misturava-se com a paz de um lar construído com respeito e verdade. Na varanda, sua mãe cuidava das plantas com mais disposição. Os remédios estavam em dia, a alimentação havia melhorado e, mais importante, ela sorria mais. Não era só a casa que havia mudado, era a vida. Camila vestiu o jaleco branco novo com seu nome bordado em azul discreto e o crachá que agora dizia Camila Johnson, coordenadora de enfermagem, clínica comunitária Leonard Green. Respirou fundo diante do espelho. Tocou levemente o bolso, onde guardava uma cópia dobrada da carta de aceitação no curso de medicina. Sim, ela estava ali, como aluna, como líder, como mulher que se recusou a desistir. Na clínica comunitária, tudo era diferente. Logo na entrada, a recepcionista dava bom dia com um sorriso no rosto. As cadeiras não eram frias e alinhadas como num hospital comum. Eram espaços acolhedores, com brinquedos para crianças e água com frutas frescas. Camila começou o dia como sempre fazia, andando por cada setor, cumprimentando pacientes, ouvindo as pequenas coisas. "Como está a dor, Dona Evelyn? Seu neto conseguiu vir ontem? O antibiótico já fez efeito, Sr. Alberto." Era esse tipo de atenção que fazia o lugar ser diferente. Camila sabia. Um olhar sincero pode curar mais do que uma prescrição rápida. Ela organizou as escalas da equipe, sugeriu ajustes no fluxo de atendimento e reservou uma hora do dia apenas para escutar os funcionários. Todos sabiam que podiam contar com ela, e isso mudava o ambiente por completo. Mas sua rotina não se limitava à clínica. Às terças e quintas, Camila atravessava a cidade para assistir às aulas na Universidade de Nova Jersey. Na sala, era uma das mais velhas. A maioria dos colegas tinha pouco mais de 20 anos, mas quando ela falava, todos escutavam. Na primeira aula, a professora perguntou: "Por que você decidiu cursar medicina agora?" Camila ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu: "Porque eu cansei de ver gente sofrendo sem voz. E decidi ser essa voz." A sala aplaudiu. Não porque era um discurso bonito, mas porque era verdadeiro. Conciliar trabalho, estudos e os cuidados com a mãe não era fácil. Havia dias cansativos, noites sem dormir e provas difíceis, mas Camila nunca reclamava. Ela sabia o que era não ter escolha. E agora que tinha, não desperdiçaria. Leonard a visitava na clínica uma vez por mês. Sempre discreto, sempre gentil. "Como está o projeto?" "Melhor do que sonhei." Respondia ela com um sorriso tranquilo. Ele via nos olhos dela aquilo que faltava em tantas lideranças que conhecia: propósito. Camila também começou a escrever em um caderno de capa azul que chamava de Caderno de Ideias.
Nele, anotava projetos, melhorias, sugestões de como levar saúde de verdade às pessoas que vivem nas margens, e já começava a esboçar o próximo sonho, abrir uma clínica móvel para atender comunidades afastadas. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou sua mãe sentada na varanda com um envelope nas mãos. "Chegou para você." Camila abriu. Era um convite formal para palestrar em uma conferência estadual de saúde pública. Queriam que ela falasse sobre humanização no atendimento de base comunitária. Ela sorriu, não por vaidade, mas porque a voz que antes era ignorada, agora era ouvida. Nos domingos, voltava à pracinha onde morava antes. Visitava antigos vizinhos, levava frutas, escutava histórias. Nunca se esqueceu de onde veio, porque foi lá que aprendeu tudo o que a vida não ensinou nos livros. As crianças do bairro agora a viam como inspiração, e algumas, quando brincavam de médico, diziam: "Eu sou a doutora Camila", e ela sorria, com o coração cheio. Naquela semana, ao preencher um formulário para uma nova contratação na clínica, havia um campo que perguntava: "Qual é sua missão?" Camila pensou por um instante, depois escreveu com letra firme: "Fazer com que ninguém se sinta invisível, nem o paciente, nem quem cuida." E era isso. Camila havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde ela podia ser quem sempre foi, com a dignidade que sempre mereceu. Ela sabia que ainda viriam desafios, mas agora ela não enfrentaria mais nada em silêncio. A clínica comunitária já era um sucesso. Pacientes chegavam de bairros, vizinhos, só para serem atendidos ali. Não apenas pelo atendimento médico, mas pelo respeito. Mas para Camila Johnson, aquilo ainda era pouco. Ela sabia que todos os dias, jovens com talento, coragem e vontade de servir eram descartados antes mesmo de terem uma chance. Sabia porque ela mesma foi uma dessas jovens. Foi então que, em uma noite de insônia, sentada no escritório de sua casa, Camila teve uma ideia: criar um programa de formação gratuita para capacitar jovens da periferia na área da saúde. Não era só um curso técnico, era um projeto com alma, batizado de Raízes do Cuidado. O programa seria voltado para formar assistentes de enfermagem, cuidadores, socorristas e, acima de tudo, seres humanos empáticos. Camila queria oferecer não só aulas, mas escuta, incentivo e apoio emocional. Sabia que muitos ali não tinham nem estrutura para sonhar. Nos meses seguintes, reuniu parceiros, convocou professores, conseguiu apoio logístico de instituições e usou parte dos recursos doados por Leonard para montar a primeira sede do programa, num galpão desativado ao lado da clínica. No dia da inauguração, 53 jovens chegaram tímidos, desconfiados, cansados de ouvirem que não nasceram para isso. Camila subiu ao pequeno palco e disse: "Eu sei que muitos aqui já ouviram que não tem futuro, que o mundo não espera nada de vocês, mas eu estou aqui para dizer que isso é mentira. Vocês têm valor, e juntos vamos provar isso." Aplausos tímidos vieram, mas nos olhos, faíscas de esperança. As aulas começaram. Havia apostilas, sim, mas havia também histórias de vida, rodas de conversa, visitas a unidades de saúde, simulações reais de atendimento, oficinas de empatia. Camila participava de tudo. A cada intervalo, sentava ao lado de um aluno diferente para ouvir suas histórias. Conhecia os nomes, os dramas, os sonhos. Havia ali uma menina chamada Alia, que queria ser enfermeira porque cuidou da avó com Alzheimer sozinha. Um rapaz chamado Marcos, ex-entregador de aplicativo, que dizia que só queria fazer algo que salvasse alguém. Camila via neles reflexos do que ela mesma foi um dia. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Alunos conseguiam vagas como auxiliares de enfermagem. Outros ingressavam em universidades. Alguns até criavam seus próprios pequenos projetos em comunidades vizinhas. A clínica passou a contratar formandos do programa. O ciclo se fechava.
Quem foi cuidado, agora cuidava. Leonard, sempre atento, se emocionava nas visitas. Você criou algo maior que você mesma, Camila. Eu só reguei o que já existia aqui, ela dizia, apontando para o coração. Num dos encontros de encerramento de turma, uma aluna se aproximou com os olhos marejados. Miss Johnson, ninguém nunca acreditou em mim. Mas a senhora acreditou antes mesmo de me conhecer. Camila segurou suas mãos e respondeu. Porque eu vi em você o que o mundo tenta esconder. Potência. A notícia do programa começou a se espalhar. Outros bairros queriam uma unidade. Outras clínicas queriam replicar o modelo. Mas Camila não se preocupava com fama ou expansão desenfreada. Seu foco estava em fazer bem feito onde suas mãos alcançavam. Seu maior orgulho não era o número de atendimentos, era o número de vidas que agora caminhavam de cabeça erguida. Em um evento simbólico, Camila escreveu uma frase na parede central do centro de formação. Ninguém é invisível para quem sabe enxergar com o coração. E era isso. Camila agora enxergava muitos corações ao redor dela. Todos pulsando, todos aprendendo a cuidar. Ela havia plantado sementes e agora via uma floresta crescer. Naquele dia, ao voltar para casa, olhou para o céu e pensou: se naquele dia eu tivesse ignorado aquele homem caído, eu ainda estaria no hospital invisível. Mas eu escolhi parar, e essa escolha mudou tudo. O tempo passou. As estações mudaram, e com elas, muita coisa na vida de Camila Johnson também mudou. Mas algo permaneceu igual, sua essência. Agora, com diploma de medicina a caminho, o projeto Raízes do Cuidado em plena expansão e uma clínica reconhecida pelo atendimento humanizado, Camila seguia todos os dias com o mesmo propósito no coração: cuidar de quem mais precisa. Num sábado tranquilo, ao fim de mais uma aula com os novos alunos do curso comunitário, Camila caminhava sozinha pela pracinha do bairro onde tudo começou. Parou diante do campo de areia onde o helicóptero pousou meses atrás. Fechou os olhos. Lembrou de tudo. Do homem caído na calçada. Do som das hélices. Do crachá sendo retirado com frieza. Do abraço da mãe. Das palavras de Leonard. Lembrou principalmente de como uma escolha simples, parar para ajudar alguém, a havia colocado num caminho completamente inesperado. Camila não ficou rica, não virou celebridade, não apareceu em jornais, mas isso nunca importou. Hoje, ela era respeitada por médicos, admirada por jovens e recebia cartas de pacientes com palavras que valiam mais do que qualquer premiação. Obrigada por me escutar. Você me tratou como um ser humano. Se não fosse você, eu teria desistido. Essas eram as medalhas que ela carregava no peito. Em casa, sua mãe agora caminhava com mais facilidade. O sorriso dela era mais leve, o semblante mais sereno. Sempre que alguém perguntava sobre a filha, ela respondia com os olhos cheios de orgulho. Minha filha é médica, mas sempre foi gente antes de tudo. Camila ria toda vez que ouvia isso. Porque sabia, ser gente era o que a tornava quem era. Era o que a fez parar naquela manhã. Era o que a manteve de pé quando o mundo quis derrubá-la. Era o que a trouxe até ali. Certa noite, organizando os arquivos antigos em seu computador, ela encontrou um e-mail antigo que nunca respondeu. Era de um pequeno hospital pedindo currículo. Ela sorriu. Ainda bem que aquele e-mail não virou resposta. O destino tinha planos maiores. E tinha mesmo. Planos que nasceram do bem, plantados sem plateia, do amor sem troféu, da ética sem testemunhas. Planos que mostraram que, às vezes, para mudar uma vida, basta fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. No fim daquele dia, sentada na varanda com um chá quente nas mãos, Camila olhou para o céu alaranjado e pensou: eu só queria ajudar, e acabei sendo ajudada pela própria vida. O destino é mesmo curioso. Ele observa em silêncio e recompensa, sem avisar. Se estivesse no lugar da Camila, teria parado para ajudar alguém desconhecido, mesmo correndo o risco de perder tudo?
Comente aqui embaixo. Sua resposta pode inspirar outras pessoas. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de superação, coragem e justiça. Nos vemos na próxima.